was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of... Olá pessoal, sou Riatsu e como muitos sabem eu sou umbandista. Independente de todo o preconceito que existe contra a Umbanda, que falam que a Umbanda sacrifica animais, não, a Umbanda não sacrifica animais, que falam que a entidade sustenta o vício do fumo, não é o vício do fumo. A entidade ela vive num mundo muito mais sutil que o nosso e precisa de elementos como cigarro para trazer energias tanto dela quanto dos orixás, do divino, que são energias mais sutis para o nosso plano físico, que é bem denso, porque essa energia muito sutil não consegue atingir a gente. Então ele precisa desses meios para atingir a gente. Isso eu expliquei em outros vídeos, mas assim, eu sou umbandista. Mas eu estudei o budismo praticamente durante 5 anos, quase todo dia, acompanhando os vídeos do monge Gensho e do discípulo dele, o monge Botsukai. E assim, eu falo estudei não, eu via vídeos, lia alguma coisa, né? Sempre gostei bastante do budismo. Mas como caminho, eu escolhi a Umbanda. E ao meu ver, a Umbanda é tão boa quanto o budismo para a gente se iluminar. Para a gente, como diz o budismo, né? Para a gente atingir o Nirvana ou a Ascensão. E a Umbanda tem vários caminhos para isso, para quem quer realmente atingir o Nirvana. E para isso, na Umbanda, uma energia muito recomendada para a gente atingir a iluminação é a energia de Oxalá, que é o orixá da fé. E a fé magnetiza tudo que a gente acredita, a não ser que vá fazer mal para alguém ou vá contra o livre-arbítrio de alguém. Porque o Oxalá ele tem uma força criadora, geradora, mas a Umbanda traz outros ensinamentos, como o apego emocional, que também é um caminho que traz evolução, que é onde os escravos antigamente, eles se apegavam ao emocional deles porque eles não tinham nada deles. Tudo que eles tinham era dos outros, a não ser o emocional deles. Então eles se apegavam ao emocional com toda a força e assim ascensionavam. Mas eu não conheço o budismo na prática, eu conheço o budismo somente na teoria. Quer dizer, eu meditei já, então eu tenho um pouco de noção de meditação e me ajuda a entender muitas coisas que o budismo fala. E modéstia à parte, eu tenho bastante conhecimento sobre o budismo, né? E com isso me dá uma noção para ensinar as pessoas. E o fato de eu ser um umbandista, que faz parte da mediunidade, da minha crença, ou melhor, né, da minha crença não, do meu conhecimento, porque a gente vê a mediunidade na prática. E através da mediunidade a gente consegue trazer revelações. Então, o meu mestre, né, a pessoa que eu sigo na Umbanda, que é uma pessoa de uma humildade incrível, assim, ele foge do ego e do orgulho completamente. E é muito preocupado em ajudar as pessoas. Ele se doa demais para as pessoas. E é um médium excelente. O médium, no começo, ele não consegue passar muitas informações. E na mediunidade, no início do treinamento mediúnico, é muito difícil você trazer muitas revelações. O médium não sabe. O espírito passa, tem o conhecimento, mas o médium não tem. E assim, ele não consegue passar o conteúdo que o médium não sabe. Isso o médium vai desenvolvendo com o tempo e vai ganhando cada vez mais essa habilidade de falar coisas desconhecidas, que o médium nem sabe por que está falando, o que está falando, mas ele se entrega e fala. Então eu tô em treinamento. Muita coisa que eu ensino nos vídeos é inspirada por espíritos. Mas eu estudei para falar, né? Só que eu consigo trazer um pouquinho de revelação inédita. E o meu mestre, ele tem 50 e poucos anos. E ele é médium desde os 8. Ele traz informação o tempo todo, nova, que o médium não estudou para saber. Então ele é muito bom. E eu, por ser um bandista que fala sobre o budismo, isso me permite trazer revelações sobre o budismo que o budismo não tem. Mas que os espíritos sabem, coisas que aconteceram com Buda e podem trazer essas revelações. Uma das revelações que a gente trouxe, não fui eu, né? Foi meu mestre, foi que quando eu li o budismo, assim, a história da vida do Buda, eu achava muito estranho o Buda ele ter praticado o ascetismo, né? Que são práticas de automortificações, e sobreviver comendo 1 grão de arroz por dia. Então, um dia esse meu mestre, do nada, ele veio e ensinou, né? Incorporando espírito, e contou que Buda, ele viveu de prana, né? De luz. Então ele se alimentava do prana e de alimento físico ele comia 1 só grão de arroz.
Porém, essa história teve uma reviravolta, porque o Buda fala que o ascetismo não traz iluminação. O caminho que o Buda estava não traz iluminação. Então agora a gente entra numa revelação mediúnica que meu amigo trouxe, né? Meu irmão, meu amigo, meu mestre. Que é essa, que Buda só conseguiu se alimentar com 1 grão de arroz por dia porque ele vivia de luz. Ele vivia de prana. E é uma prática que às vezes a gente vê falando na mídia, né? Antigamente falaram bastante sobre isso, mas sempre desacreditando e ridicularizando essas práticas. Porque para o mundo ocidental, que antigamente não tinha tanto o espiritualismo, a crença no karma e na reencarnação não era tão difundida. Hoje tem mais pessoas que acreditam nisso. Então conhecimentos como esse, iniciáticos, ficam mais fáceis de ser entendido, de ser aceito. Então assim, o fato de eu ser umbandista me permite trazer revelações mediúnicas feitas por mim e pelo meu mestre, né? E outras pessoas ainda não me passaram revelações sobre o budismo. Mas é da mais alta confiança. E falou que o Buda, no budismo fala que o Buda gordo, ele ou foi um monge chinês, ou é o Buda que vai vir quando todos esquecerem os ensinamentos do Buda, que é o Buda Maitreya. Mas o que esse meu amigo falou, né? Não, os espíritos falaram através dele, né? Quando ele estava incorporado, Buda Siddhartha Gautama, né? Você começou a passar a se alimentar bem para ter forças para conseguir atingir o Nirvana. E essa é a origem do Buda gordo. Não sei se Buda foi gordo, se Buda não foi, mas ele toma essa forma de gordo, ele aceita essa imagem dele gordo no espiritual para trazer prosperidade para as pessoas, porque o Buda gordo é uma imagem que traz prosperidade. Como é muito generoso e não tem apego à autoimagem dele, ele aceita ser gordo para trazer prosperidade para as pessoas. Prosperidade e abundância. Porque prosperidade é manter o que a pessoa já tem. E a abundância é a pessoa ter mais coisas que ela necessita e que fazem bem a ela. Essas também são revelações da Umbanda, do cigano, desse meu amigo, irmão e mestre. Assim, pessoal, aqui no Brasil, as pessoas não têm o budismo como uma religião universalista, que estuda outras religiões e acredita nas crenças de outras religiões. Aqui no Brasil, o budismo tem sido difundido de forma fechada. Então é muito difícil as pessoas aceitarem um umbandista, que já é uma crença que tem muito preconceito, conciliar com o budismo. Mas dentro das crenças ocidentais, que acreditam em karma, reencarnação, o budismo é muito estudado. Por exemplo, no esoterismo, na Umbanda tem muito espaço para o budismo ser estudado. E até no espiritismo, muitas vezes o budismo é recomendado também, porque eles têm muitas coisas em comum, o budismo com o espiritismo. Muitas pessoas espíritas ou budistas não gostam de comparação, mas no universalismo isso é muito bom. E aceitar que sua crença não é a única verdadeira e que outras crenças podem ser tão boas quanto a sua é um ato de humildade e de constatação da realidade. Porque é assim. Em pesquisas que eu estou colocando no canal agora, bastante divulgando isso, que muitas pesquisas provam que o espiritual existe e não é uma prova de uma religião só. Eles têm provas em outras religiões. Às vezes as pessoas fazem grupos de pesquisa onde pacientes que estão internados em hospital recebem oração de umas pessoas de diversas crenças e outros não recebem oração nenhuma. E o que eles percebem é que essas pessoas que receberam oração, elas melhoraram muito. Ou não melhoraram, mas tiveram mais coisas boas, como alívio de dor, Então tudo procedeu melhor com as pessoas que houveram orações para elas. E isso aconteceu não com uma crença só, com diversas. Então isso mostra que o universalismo está certo, né? Se uma pessoa reza por Buda, outra por Jesus, a outra pelos espíritos, pelos mentores, pedindo ajuda, essa ajuda realmente acontece. Porque o fenômeno é verdadeiro. Apesar de todas as diferenças que as religiões têm, elas têm muitas semelhanças. E o plano espiritual atua em todas elas. E assim, a Umbanda me ajudou a entender o budismo também. Porque certos ensinamentos budistas, como já falei em outros livros, né, não são muito bem traduzidos. Então leva à compreensão errada. E a Umbanda me ajudou a passar nos ensinamentos e falar, peraí, tá errado isso que o budismo fala. Não é pra gente desejar, não é pra... Não, você pode desejar.
Você pode só que você tem que ter bons desejos, não maus desejos, né? Desejos que são bons para você mesmo e para os outros, e não ter desejos ruins. Então, eu fui atrás assim, porque muita coisa que eu via sobre o budismo, a linguagem leva muita compreensão errada. E o que eu acho errado, assim, eu acho que as pessoas deveriam lutar mais para o budismo ser mais bem compreendido, porque esses erros podem causar conflitos internos, pode causar sofrimento e dor, levando a uma compreensão errada. As pessoas achando que não devem desejar, quando o desejo e o sonho, que é uma vontade muito grande de alguma coisa, se realizam, e isso norteia a nossa vida. Só que os desejos têm que ser para o bem, para o nosso bem, para o bem do outro, não fazer mal. E o budismo ensina isso, a ética, o amor, e não o ódio e o rancor, com a sua linguagem específica. Como eu falo muito sobre, li muito sobre o budismo, a linguagem que eu uso é muito budista. E antigamente eu falava karma positivo e negativo também. Que aqui, pelo espiritismo, esoterismo, as pessoas não usam o termo karma positivo e negativo. O karma, todo karma é mal. É negativo, numa compreensão ocidental onde eu vi no espiritismo, né? E eu sempre falei em karma positivo e negativo. Só que o karma positivo para o espiritismo e para outras crenças ocidentais, eles chamam de dharma. E no budismo e outras religiões orientais, o dharma significa sabedoria ou os ensinamentos religiosos, ou do budismo, do taoísmo, do hinduísmo. Então, pessoal, assim, eu não sou budismo, não vivencio os ensinamentos budistas, eu gosto muito da Umbanda, eu acho o budismo muito interessante, muito legal de se ler, de se entender, mas eu gosto de frequentar a Umbanda, e gosto de estudar o budismo, e gosto de escrever sobre a Umbanda, e gosto de escrever sobre o budismo, ou de falar, né, que é o que eu estou fazendo aqui. Então, pessoal, eu sou super ansioso, eu sou de uma ansiedade, que muitas vezes eu falo rápido porque eu tô ansioso com o vídeo, né? E muitas vezes eu falo rápido porque eu fico ansioso de fazer o vídeo. E os budistas não, né? Porque como eles meditam muito, e eu não medito mais hoje em dia, então a gente fica mais ansioso, não faz parte tanto dos nossos ensinamentos, a calma, a tranquilidade. Até mesmo porque a gente vive no ritmo das cidades, que é muito agitado. E é muito comum as pessoas serem ansiosas hoje em dia. Como sempre nos vídeos, a gente deixa uma mandala para você obter o autoconhecimento enquanto assiste nossos vídeos. E você pode pegar outros vídeos para assistir e desenvolvendo mais autoconhecimento. E se você quiser se inscrever no canal, isso ajuda você a ficar mais em contato com os nossos vídeos. E através das atualizações que a gente vai fazendo, dos vídeos que a gente vai tendo, você vai lembrar da gente e pode entrar mais vezes para ver nossos vídeos e obter esse seu autoconhecimento, aumentar a sua luz. Cada vez que você assiste um vídeo de pouquinho em pouquinho, você vai evoluindo. E se você quiser ajudar as pessoas que têm fome do espiritual, que precisam acreditar no espiritual também com as provas que a gente apresenta aqui, ou para as pessoas obterem autoconhecimento, você ajuda se você curtir, se você compartilhar ou comentar. Você tendo essas ações, as redes sociais vão entender que o vídeo pode ser mais visualizado e aí mais pessoas têm acesso ao vídeo. Então é isso, pessoal, um grande abraço para vocês, espero que vocês continuem com a gente, um grande abraço para vocês no coração e até o próximo vídeo.